boa tarde para você, para o Léo, para todo mundo ligadinho com a gente aqui no nosso Santa Receita. Vai mexer no bolso, não tem como, né? Ó, sobre a gasolina, o imposto aumentou 47 centavos e no álcool 2 centavos. Mas o Edson Trajano, economista, tá aqui do meu ladinho e vai explicar tudo pra gente conseguir entender o quão isso vai prejudicar aqui, ó, o nosso bolso. Mas para começar, Trajano, seja muito bem-vindo ao nosso Santa Receita mais uma vez. A gente precisa voltar um pouquinho para a história, lá no ano passado, para a gente poder entender esse imposto, esse aumento, é isso? É isso. Boa tarde, Letícia, amigos da TV Aparecida, a Biane no estúdio. É interessante pensar o que aconteceu lá em 2022. Nós tivemos uma redução da carga tributária sobre o etanol e a gasolina. Então, o que aconteceu? Esses dois combustíveis, no segundo semestre de 2022, tiveram uma redução em torno de 20%, 22%. Mas, por outro lado, nós tivemos um aumento do óleo diesel em 20% em 2022. Qual o resultado disso? O óleo diesel ficou mais caro, impactando muito mais diretamente os produtores rurais, o transporte de cargas no Brasil e a população de baixa renda que utiliza transporte coletivo como os ônibus. Enquanto o transporte individual movido a gasolina e etanol acabou tendo uma redução nos preços. Ou seja, a política foi muito direcionada para uma classe média dona de carros individuais, transporte individuais nesse processo. Mas afetou bastante a inflação brasileira, sobretudo o preço dos alimentos que compõem toda essa rede. Perfeito, a gente consegue ver, vai aparecer uma tabelinha aí para vocês na tela, que no dia 2/1 de 2022, o preço da gasolina comum era uma média de R$ 6,60, segundo a Agência Nacional do Petróleo. Já agora, no dia 28/2 de 2023, a média era de R$ 5,08, uma queda de 22%, basicamente. Então, essa redução de 22% foi em função da redução dos impostos federais. E aí nós temos que pensar também que nas contas públicas precisa ter equilíbrio. Quando você reduz a carga tributária, isso provocou um déficit nas contas públicas em torno de 30 bilhões de reais. Então, alguém tem que pagar a conta. E aí, qual o resultado disso? Se o governo não conseguir equilibrar essas contas públicas, o resultado é que você pode ter um aumento nas taxas de juros e prejudicar a sociedade como um todo. Então, é essencial que o governo equilibre suas contas nesse momento. E aí, 2023 tem a volta desses impostos com o propósito de fazer esse equilíbrio das contas públicas. E para o pessoal de casa entender desses 47 centavos da gasolina, os 2 centavos do álcool, como é que isso vai afetar diretamente ao bolso do consumidor? Nós temos que pensar que em 2023 nós já tivemos uma redução no preço do óleo diesel em torno de 8%. Da gasolina agora vai ter essa alta. Isso atinge o bolso do consumidor, mas nós temos que pensar em dois processos que estão ocorrendo agora. Primeiro, teve uma redução no preço dos combustíveis pela Petrobras, reduziu óleo diesel e gasolina. A gasolina, por exemplo, teve uma redução de 13 centavos a partir do preço da Petrobras. Isso aconteceu no último dia de fevereiro, dia 28 de fevereiro. E a partir de hoje tem uma carga tributária mais elevada no preço da gasolina e o etanol. Isso vai representar um aumento aí de 47 centavos para o preço da gasolina. Então nós temos que pensar que a conta líquida do aumento no preço da gasolina é de 34 centavos e não 47 centavos, como está sendo anunciado de um modo geral pela mídia, e os donos de postos de combustível, por exemplo, faz questão de dizer que tem um aumento de 47%, mas eu tenho que descontar os 13 centavos, desculpa, o aumento de 47 centavos, mas eu tenho que descontar os 13 centavos, que foi a redução do preço da Petrobras. Ou seja, o pessoal de casa não precisa se assustar, desesperar e sair para o posto fazendo fila, até porque os postos acabam também tendo que fazer por exemplo, assim, esses 47 centavos. A Petrobras diminuiu esses 13 centavos, alguns postos continuam mantendo esse preço, é isso? Então não adianta sair correndo, não se desespere, não é um aumento tão significativo, é isso? O que nós temos que pensar, Letícia, é que os postos têm liberdade para estabelecer seus preços. Alguns espertalhões, em função dessa questão de mudança de preço, e o consumidor pode perder a referência no preço dos combustíveis, acabaram já subindo os 47 centavos. Inclusive, muitos deles subiram no início do ano, que havia uma dúvida se ia ser prorrogada ou não essa isenção de impostos. Mas agora já começaram a subir inclusive antes mesmo do reajuste.
E alguns outros estão mantendo esse preço porque já compraram por um preço menor, então não tiveram esse reajuste dos 47 centavos e alguns nem os 34 centavos ainda, porque tinham comprado combustível mais barato, está repassando esse combustível mais barato para os clientes nesse momento. Então, cabe ao consumidor fazer uma boa pesquisa na hora de abastecer. É claro que tem que levar em consideração preço, qualidade de combustível, mas os postos agora estão cada um lá praticando um preço. Essa estabilidade nos preços deve ocorrer ao longo dessa semana. Então, lá para o final de semana, os agentes do mercado vão perceber, de fato, o que aumentou, o que reduziu o preço a partir da Petrobras, aumentou a partir dos impostos e aí eles vão ter uma política mais clara de preços. Perfeito. E a gente consegue ver que, por exemplo, na gasolina foi o aumento de 47 centavos e no álcool de 2 centavos por litro. Por que essa diferença? Então, primeiro que há uma preocupação com o novo governo em trabalhar com políticas mais ligadas às questões ambientais. O Brasil está participando de uma agenda global, junto com Estados Unidos, Alemanha, Japão, Noruega, vários outros países do mundo têm defendido uma política ambiental mais sustentável. Essa é uma mudança em relação ao governo anterior. E para isso, nós precisamos pensar em combustíveis mais limpos. A Europa, por exemplo, trabalhando com os carros elétricos, no Brasil começou isso, mas ainda de forma bastante lenta, já que o carro elétrico ainda custa muito. Mas o governo pode fazer isso, incentivar mais o consumo de etanol e menos o consumo de gasolina, porque a gasolina é mais poluidora, etanol é mais limpo e é produzido no mercado brasileiro. Muito bom. E aí o pessoal de casa deve estar se perguntando, tá, então a partir de agora, eu fazendo aquela continha que a gente sabe da porcentagem dos 70%, certo? Estou errada? Vamos repetir essa continha? Vamos ensinar para o pessoal de casa. Então, essa continha, ao chegar no posto de combustível, eu tenho que dividir o preço do etanol pelo preço da gasolina. Se o valor encontrado for inferior a 0,7, é mais negócio abastecer com etanol. Se o valor encontrado for superior a 0,7, é mais negócio abastecer com gasolina. Nós temos que lembrar que tem etanol aditivado e gasolina aditivada. Então, se eu for comparar os combustíveis comuns, então eu vou comparar etanol comum com gasolina comum, ou etanol aditivado com gasolina aditivada. É importante na hora de fazer essas contas. E é interessante também pensar nessa conta, se empatar, a dica minha é abastecer com etanol, porque o etanol é um combustível mais limpo, ou seja, também tem uma vantagem em relação ao meio ambiente. Olha só que legal, então para quem tem carro flex, tem essa possibilidade, prefira então o etanol e a partir de agora provavelmente também esse preço vai acabar sendo melhor para o bolso do consumidor também, né? E também para a natureza toda. Isso. Como vai aumentar mais o imposto sobre a gasolina do que sobre o etanol, provavelmente a maioria dos postos vão ter o etanol mais competitivo. Nós temos que pensar que antes do aumento de impostos, a gasolina estava mais vantajosa do que o etanol. Agora, com essa mudança na carga tributária, o etanol pode ser mais competitivo e pode ser opção para abastecer na maioria dos estados brasileiros. Perfeito. A gente também sabe, gente, com esse aumento do imposto sobre a gasolina e sobre o álcool, que o diesel não sofreu e nem o gás de cozinha. O que isso interfere ou não na vida do consumidor? Então, nós temos que pensar que o gás de cozinha é importante não só para os consumidores residenciais, mas também para a indústria. Então, esse não aumento nesse primeiro momento ajuda bastante nessa situação de preços, de custos de produção. O óleo diesel não aumentou e até reduziu em 2023. Isso é importante, que pode reduzir os custos de produção no setor agrícola. Todos os tratores são movidos a óleo diesel, reduzir o custo dos fretes dos caminhões movidos a óleo diesel e inclusive do transporte coletivo tem uma menor pressão nos ônibus movidos a óleo diesel. Isso é positivo. Ou seja, o impacto da inflação, que é um dos grandes temores com o aumento no preço dos combustíveis, deve ser menor nessa situação. Por quê? Porque o óleo diesel que tem esse efeito multiplicador sobre várias outras cadeias produtivas.
Mas é claro que vai ter um impacto na inflação oficial, porque 20% da inflação oficial é custo de transporte. Como haverá um aumento no preço da gasolina, então provavelmente no mês de março nós podemos ter aí uma alta na inflação, mas não uma alta tão generalizada, sim uma alta mais pontual, puxada pelo setor de combustível. E é interessante destacar que em 2022, quando o governo reduziu a carga tributária sobre o setor de combustível, isso contribuiu para a queda da inflação oficial, mas não reduziu o preço da alimentação, por exemplo. Lá em 2022, a inflação oficial foi de 5,79%, enquanto a alimentação aumentou em 22%. Isso impactou mais diretamente a população mais pobre, que gasta proporcionalmente mais nesse item alimentação. Então, há o cuidado do governo agora, nesse momento, em não impactar o setor de transporte, o setor de produção agrícola. Até porque se fizesse isso nesse momento, provavelmente os caminhoneiros iam fazer uma reclamação generalizada aí nesse momento. Perfeito, Edson, muito obrigada por todas as suas explicações, seja sempre muito bem-vindo ao nosso Santa Receita. Biléu, eu volto com vocês no estúdio, eu acho que todo mundo, tanto vocês quanto todo mundo de casa, conseguiu entender um pouquinho sobre esse assunto com a explicação do Edson, e eu volto daqui a pouco, porque apesar disso, aconteceu o aumento, então eu vou dar dicas para a gente poder evitar o aumento aqui no consumo do nosso carro. Até já! Beijo.